Sabemos que os gráficos facilitam a interpretação das tabelas. Agora imagine associando ainda a tabelas dinâmicas. Estudaremos os gráficos dinâmicos e como eles se comportam com os filtros. Vamos criar um gráfico dinâmico. Clicando dentro da minha tabela dinâmica, eu tenho duas maneiras para inserir o gráfico. Uma é aqui do método tradicional, vindo na guia Inserir, no grupo de comandos para gráfico, escolher um modelo. Outra maneira é aqui, através do Ferramentas de Tabela Dinâmica, no item Opções, no menu Opção do grupo, aqui em Ferramentas, Gráfico Dinâmico. As duas opções vão permitir eu escolher já um modelo de gráfico. Então, escolhendo este modelo, perfeito. Dando um botão direito no gráfico e nesse local aqui, o Mover Gráfico, eu vou escolher uma posição para o meu gráfico. Eu posso colocar ele como uma planilha nova, chamada gráfico, ou que ele flutue como se fosse um objeto em uma planilha que eu escolho. No meu caso, eu vou escolher planilha 4. Então, é assim que eu vou inserir meu gráfico. Ok, perfeito. Ele jogou meu gráfico dinâmico na planilha 4. Então, é assim que eu crio o gráfico dinâmico e eu escolho a sua posição. A segmentação de dados no gráfico ocorre da mesma forma que a segmentação na tabela. Então, selecionando o gráfico, eu venho aqui no Ferramentas de Gráfico Dinâmico, no item Analisar. Dentro do Analisar, eu tenho aqui o grupo de comandos para dados e eu tenho aqui o Inserir Segmentação. Eu vou escolher então aqui o fabricante e o modelo. Ok? Então, aqui eu tenho os elementos das categorias para segmentação. Então, por exemplo, eu vou escolher um Ford e vou escolher um Escort. Se eu quiser limpar, então, Del Rey, pelo teclado, segurando Ctrl, escolhendo Escort. Então, ele faz um gráfico comparativo dos dois. Tá? Lembrando, então, que as opções de segmentação para o gráfico são as mesmas opções para segmentação de tabela. As opções do gráfico dinâmico são as mesmas que nós temos nas tabelas. Tá? Eu vou eliminar aqui a segmentação, dando o botão direito remover, ficando só com o gráfico. Então, clicando aqui no gráfico, eu posso organizar as informações do gráfico por aqui. Lembrando que, por exemplo, eu vou tirar o ano como filtro. Então, ele afetou aqui o gráfico, mas ele também afetou a minha tabela. Habilitando o ano, então, aqui, e jogando o ano para filtro, como nós tínhamos anteriormente. Então, ele corrigiu a tabela, mas atualizou também o gráfico. Tá ok? As opções de filtro aqui são as mesmas. Então, eu escolho, por exemplo, um modelo Ford. Tá? Vou desabilitar aqui a quantidade de carros cadastrados. E vou ficar com a representação gráfica, então, só de Ford. Tá? Então, só para vocês verem que as mesmas opções da tabela dinâmica se aplicam no gráfico. Aqui nós temos no ferramentas de gráfico, formatação do design do gráfico. Tá? Um padrão comum, layout com as opções do gráfico. Temos o formatar aqui para formatar o WordArt e o analisar que trabalha os dados, como nós vimos. Tá ok? Então, após utilizar o gráfico, então, da mesma forma, aplicando os filtros. Se você aplicar os filtros, então, aqui na tabela, lembrando, você afeta também o gráfico. Tá ok? Então, olha só. Ele faz a atualização e você aplicando os filtros no gráfico afeta também a tabela. Para remover o gráfico, você clica em cima e dá um Delete. Tá ok? Ele elimina o gráfico então. Então, esse é o trabalho com gráfico dinâmico com tabela dinâmica. Então, associando os elementos, segmentação de dados, filtros e mais a leitura facilitada que o gráfico proporciona, nós temos aí uma ferramenta muito forte na análise de informações. Esses são os 9 módulos do curso do Excel. Esperamos que eles tenham ajudado vocês a adquirir um bom conhecimento em relação ao Excel. Continuem acompanhando as novidades no nosso blog e enviem sugestões e comentários. Obrigado.